Vamos continuar em espírito de adoração, só que agora ouvindo a palavra do Senhor. Quero convidar mais uma vez você a abrir a sua Bíblia em Salmo. Agora capítulo 127, versículo 1 e 2. Vamos falar um pouquinho a respeito de abençoando a nossa cidade através das nossas casas, através das nossas famílias. Salmo 127, um salmo extremamente conhecido. Apenas o versículo de número 1 e 2, Salmo 127 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grajeastes aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Amém. Fale conosco, Senhor, através desse pequeno devocional, e que nós possamos, ó Deus, entender o recado do Senhor para nós. Amém. Nós temos uma premissa dentro da sociologia de que nossas casas e nossas famílias, elas são a célula mãe da nossa sociedade. Ao longo das gerações, isso foi uma verdade muito grande. Ao longo dos anos que se passaram, isso foi uma absoluta verdade e que nós nos debruçávamos a respeito dessa situação para poder abençoar a nossa cidade através das nossas próprias casas, através das nossas próprias famílias. Infelizmente, o quadro tem mudado, porque as famílias deixaram de ser um referencial para a sociedade e passaram a ser um grande problema. Eu tenho absoluta certeza que você já escutou a expressão: não se case, não tenha filhos, não assuma responsabilidade. Para que você quer arrumar esse tipo de problema para você? Isso tudo é fruto de um pensamento que agora está vigente. E a gente pode perceber em coisas até sutis. Por exemplo, não existe casa grande hoje, casas enormes. Isso tudo é um pequeno toque na sua mente para que você perceba que você não precisa ter espaço na sua casa, que você nem precisa ficar em casa. Na verdade, a sua vida é externa. A sua vida se resume no meio da cidade, no meio da sociedade. E nós vamos tomando um monte de doses homeopáticas, de informações de que as nossas famílias, elas não são importantes. Eu sei que a gente teve uma semana de oração pela família, mas eu quero linkar o quanto é importante a nossa família, a nossa casa dentro da sociedade. E esse texto, esse salmo, é um salmo de romagem, um salmo de Salomão, um salmo que fala muito a respeito dessa dinâmica do mesmo Deus que trabalha na casa é o Deus que trabalha na cidade. O mesmo Deus que trabalha no micro é um Deus que trabalha no macro, porque Ele não muda, não importa a circunstância, não importa o tamanho do problema. Não importa se é um problema particular da sua casa ou um problema municipal. Não importa se é um problema municipal ou um problema estadual. Não importa se é um problema estadual ou um problema federal. E eu vou mais além, posso falar continental e quem sabe mundial também. Quem sabe não, com toda certeza. Deus, Ele é Deus acima de qualquer situação. Mas a gente precisa ter uma coisa no nosso coração, que a nossa confiança deve estar edificada na pessoa de Deus. E se nós não edificarmos a nossa própria confiança em Deus, dificilmente a gente vai edificar a nossa família em Deus. E se a gente não edificar a nossa família, provavelmente a nossa família não será uma referência na sociedade. Reparem, parece uma coisa que é tão pequena, mas quando a gente vai vendo, o desenrolar se torna grande. E através da sua vida, através da sua casa, o seu bairro, a sua cidade, ela pode ser abençoada. O salmista, ele começa esses dois salmos, Na verdade, o 128, ele é uma continuação do Salmo 127, como todos nós sabemos, falando a respeito da casa
de o Senhor ser o Senhor que edifica a casa, ou seja, é o pontapé inicial. Lares precisam ser lares sólidos numa sociedade que está cada vez mais líquida. Precisamos de famílias fortes, famílias que entendem o seu papel, mães que cuidam dos seus filhos, pai que cuidam das suas esposas e cuidam dos seus filhos. Famílias que, ao invés de estar dando voz à moda do tempo, mas dá voz à palavra de Deus. Família que é uma referência na sociedade, coisa que está extremamente escasso em nosso tempo. Mas reparem que o salmista ele começa com uma condicional: se o Senhor não edificar. Ele coloca uma hipótese. Imagina só se Deus não for o alicerce da nossa casa. É isso que ele está falando. Imagine só se o Senhor não é o alicerce da sua família. Então, meu irmão, você vai trabalhar de maneira vã. Se o Senhor não for o dono da sua casa, não adianta você trabalhar feito um louco para poder prover a sua casa. Essa responsabilidade é uma responsabilidade nossa, de prover, de trabalhar, mas nós precisamos entender que o dono de toda a provisão é o Senhor. Parece que Salomão está pintando um lindo quadro, né? Mas ele começa esse lindo quadro com algo extremamente negativo. Imagina se o Senhor não edificar a sua casa. E aí a gente começa a pintar esse quadro, como seria? Eu falo lindo no sentido gramatical aqui, né? Essa poesia, esse salmo. Mas quando ele vai começar a descrever a respeito dessa cena de o Senhor não edificar a casa, então ele chega à conclusão de que em vão trabalham aqueles que edificam. Quantas vezes a gente tem trabalhado de maneira vã? Temos esforçado além da conta, e eu não estou falando para te tornar um preguiçoso. Eu não estou falando isso para você se acomodar. Mas muitas vezes o que nós estamos precisando é o que nós cantamos aqui. De descansar nos braços do Senhor. A nossa alma está aflita, a nossa alma está com muito calor, com muita aflição. Por conta de quê? Por conta da falta da confiança que nós temos no Deus que guarda a nossa casa. E aí esse quadro ele vai sendo pintado, e ele vai sendo agora revelado que de belo ele só tem as palavras, porque na verdade se o Senhor não edificar a nossa casa, nós estamos perdidos. Quando nós colocamos a nossa família nas mãos do Senhor, nós enfrentamos lutas. Imagina a família que não tem esse refúgio. Imagina o lar que não tem uma pessoa piedosa como você, que dobra os joelhos, que ora pelos seus familiares, que ora pelos seus filhos, que ora pelos seus netos, que ora pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua esposa, pelo seu esposo. Já é difícil, não é verdade? Agora imagina se tudo isso acontecer, a gente trabalhar, e a gente não conseguir sequer colocar ou depositar nossa confiança no Senhor. E aí, um primeiro cenário é descrito por Salomão. Ele fala, olha, vocês estão trabalhando demais, sendo que vocês estão confiando em Deus de menos. E a gente tem um problema de confiar, não é mesmo? Porque a gente foi tão calejado ao longo do tempo, a gente foi tão machucado ao longo do tempo, e eu não estou falando só de pessoas lá fora, eu estou falando às vezes de machucados que a gente adquire dentro da igreja. Pessoas que nos decepcionam, pastores que nos decepcionam, irmãos que nos decepcionam. E aí a gente chega diante do Senhor com qual sintoma? De desconfiança. Só que a gente não está tratando com um pastor, a gente não está tratando com um irmão, a gente está tratando com o próprio Deus. É o supremo pastor da nossa alma. E aí cabe a nós descansar, abrir mão da confiança que nós depositamos no nosso braço e confiar no Senhor.
Da mesma forma, queridos irmãos, nós vamos observar que o Salmo ele vai manter a mesma métrica, dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mudaram as personagens, mas o quadro principal não mudou. O personagem principal não mudou. Mudaram algumas personagens. Por exemplo, a casa deixou de ser casa e passou a ser cidade. E aqueles que trabalhavam, deixou de ser o trabalhador e passou a ser o guarda. Mas entre essas duas analogias, existe um ponto que é uma interseção, que é igual aos dois, que é o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa e se o Senhor não guardar a cidade. Nós precisamos reproduzir essa verdade para a nossa cidade. Mas como eu faço isso? Reproduzindo isso na minha própria casa. Às vezes a gente ora pela nossa cidade, mas a gente esquece de que muitos olhares estão voltados para a nossa casa. E que a gente pode ser um luzeiro para o vizinho. E se isso contaminar de maneira positiva o vizinho, ele pode ser um luzeiro para o outro vizinho. E de repente a nossa cidade pode ser uma bênção. De repente o índice de criminalidade cai. De repente o índice de desemprego cai também. De repente algumas empresas apostam na nossa cidade. Por conta de quê? Por conta do testemunho da nossa casa. Por conta de quê? Da confiança que depositamos no Senhor em guardar a nossa casa e de maneira mais macro, o Senhor guardar a nossa cidade. Nós precisamos vestir esse caráter de ser famílias e casas que abençoam a cidade. Pastor, mas ainda assim é difícil para mim. Comece por você. Comece instruindo os seus filhos, seus netos. Comece dando informações aos seus pais. Por que não? Por que a gente acha que os grandes avivamentos, eles começaram com grandes grupos de pessoas? Na verdade, não. Os grandes avivamentos começaram com pequenos grupos de pessoas, às vezes com uma pessoa que pegava no arado e falava assim: eu vou fazer aquela obra. Gideão, que estava liderando de maneira forte a sua investida contra os filisteus no livro de Juízes, o que ele falou? Eu não posso, eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor entre toda Judá, entre todo Israel, perdão. Como eu posso ir? O Senhor falou assim: vai na tua força, porque o Senhor é contigo. A gente precisa assumir essa responsabilidade. Às vezes o Senhor nos dá uma palavra de convocação, de que nós devemos, de fato, pegar no arado e seguir o nosso caminho, mas a gente se esquece dessa ordem e a gente começa a dar murro em ponta de faca, literalmente. E aí a gente não está nem abençoando a nossa própria casa e muito menos a nossa cidade. O texto não para. O texto fala assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Repare, queridos, nós temos agora o quadro todo pintado. Um quadro que reflete 3 realidades: uma particular, uma doméstica e uma municipal. Um quadro particular porque ele começa a falar assim: você vai ser inútil, e todo o seu trabalho também vai ser inútil, todo o seu esforço será inútil, se você não aprender a descansar no Senhor. Repare que agora ele está tratando de maneira particular. Porque o Senhor, ele tem prazer, ele tem essa vontade de trabalhar no seu coração, querido. E ele pode trabalhar no seu coração a ponto de transformar uma cidade inteira. Ah, mas eu não vou ver isso, porque isso pode demorar anos, mas você pode plantar semente. Nem sempre aquele que planta a semente é aquele que vai colher as lindas flores que surgirão no futuro.
Nem sempre aqueles que fazem o trabalho mais pesado, ou aquele trabalho que aos olhos humanos pareça mais insignificante, significa que será ele que vai colher os bons frutos desse trabalho. Talvez a gente precise assumir uma realidade que o Salmo 46, versículo 10 fala: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor teu Deus. O que é isso? É ter o coração agora aquietado pelo próprio Senhor, sabendo que é o Senhor quem nos dá o refrigério para a nossa alma. É o Senhor quem guerreia as nossas batalhas. É o Senhor quem luta por nós, porque do Senhor é a guerra, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu não estou falando isso para poder aumentar o seu ego, eu estou falando isso porque é uma realidade bíblica, e a gente precisa assumir essa realidade bíblica. Mas a gente fica numa posição de retranca, de defesa, sendo que nós deveríamos exalar essa boa palavra para toda a nossa cidade, para toda a nossa casa. Deus, Ele trabalha no nosso íntimo, falando: olha, descansem, porque o Senhor dá aos seus enquanto eles confiam, enquanto eles dormem. E aqui não é dormir, pegar o seu travesseiro, o seu cobertor, se colocar na sua cama e dormir. Essa expressão aqui significa enquanto eles têm a consciência de que o Senhor está cuidando de tudo. Então repare que agora o primeiro quadro, a primeira impressão que nós temos é que o Senhor, Ele trabalha em nossa vida particular. Mas Ele tem um propósito para isso. A gente não leu, mas os versículos de 3 a 5 vai falar a respeito de como o impacto na nossa vida, ele traz o impacto na vida de outras pessoas, principalmente aqueles que estão perto de nós, que são os nossos filhos. Herança do Senhor, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas, olha só, como eu falei, de atacar, de ser bênção na mão do guerreiro, assim sois os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear contra os teus inimigos à porta. Repararam? A gente pode até não influenciar uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo, mas se a gente influenciar os da nossa casa, nós já estaremos plantando uma semente muito importante. E essa semente, ela vai germinar e vai frutificar onde? Na nossa casa. E a gente volta lá no comecinho. Em vão trabalha aqueles que edificam, se o Senhor não edificar a casa. Mesmo sabendo que nós plantamos em nossos filhos essa consciência, nós temos que colocar diante do Senhor, que é Ele quem cuida do crescimento da nossa casa. A nossa casa precisa ser fonte de bênção. Eu não sei como é que é a sua casa, mas já teve um momento na minha casa que era só gritaria. Fulano, vem cá. Quando não tinha ninguém para gritar, a gente gritava com um cachorro. Não é verdade? A gente não é assim, acalorado dentro de casa? Bate na mesa, sai pisando forte dentro de casa. Na hora de arrumar as coisas, a gente joga tudo. Por quê? Por que isso acontece? Por conta da falta da confiança que nós temos no Senhor. Porque o nosso coração está muito acalorado. Quando qualquer gotinha faz o copo transbordar, não é? Quando tudo está muito lotado, aí vem uma gotinha e o copo transborda. O Senhor, Ele está falando, Salomão está falando assim: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não for o centro da casa, então não adianta você trabalhar, não adianta você se rebelar, não adianta você brigar, em vão vai ser o seu trabalho, em vão vai ser a sua peleja. Mas se o Senhor edificar a casa, então fica tranquilo, pode trabalhar com toda tranquilidade, porque é o Senhor quem produz o sustento na sua casa. E a gente vai sendo agora um exemplo de bênção e luz para a nossa cidade. Porque o salmista Salomão aqui, ele tem a perspicácia de falar de uma maneira mais particular,
para o coração do indivíduo, mas ele abrange para a casa, mas ele fala também a respeito da cidade. E é aqui que eu quero, finalmente, chegar à conclusão com você. Que a nossa cidade, Juiz de Fora, que o nosso estado, Minas Gerais, o nosso Brasil, ele só será edificado, ele só será um país forte, um estado forte, uma cidade forte, se o Senhor for o Deus da nossa cidade. E cabe a nós proclamar esse Deus. Às vezes a gente terceiriza isso, né? Deixa que a prefeita faça isso. Deixa que os vereadores façam isso. Deixa que outra igreja faça isso. Deixa que o mais jovem faz isso. Deixa que o mais experiente faça isso. Deixa que o presbítero, o conselho da igreja, os pastores façam isso. Mas nós precisamos assumir isso, de que nós somos agentes de transformação nesse mundo tenebroso. Que os meus atos particulares impactam nos meus filhos, que isso vai impactar na minha casa, e a minha casa vai impactar no meu bairro, nos meus vizinhos. E de repente a gente vai ter um cenário agora totalmente mudado. Chegando já ao fim, queridos, quero tentar só lembrar com você, para a gente tentar orar um pouco por Juiz de Fora, que amanhã completa 172 anos, como a nossa cidade ela é importante. A nossa cidade é tão importante que, há uns anos atrás, ela não era o centro da Zona da Mata. Uma outra cidade foi programada para ser o centro da Zona da Mata, a cidade de Rio Pomba. Mas por conta de Juiz de Fora ser uma cidade tão promissora, perto da capital do Rio de Janeiro, ela foi ganhando esse status. Dentro da nossa cidade, a gente tem monumentos que foram destinados a Dom Pedro I, por exemplo. A nossa cidade está numa trilha chamada Trilha do Caminho Real. Ou seja, aqui tem muita história. A nossa cidade já foi chamada de Manchester Mineira, ou a Manchester Mineira. Porque aqui havia muita promessa. E o que a nossa cidade se tornou? A cidade permissiva, onde os jovens estão cada vez mais perdidos nas suas baladas, nos seus bares, onde as universidades elas ditam as regras e a gente abaixa a orelha. Será que é isso que nós queremos para a nossa cidade? Será que nós não queremos resgatar o título de princesa de Minas? Será que a gente não quer resgatar a moralidade da nossa cidade? Será que a gente não quer jovens saudáveis? Jovens que não se envolvam em drogas? Será que a gente não quer empregos melhores? Será que a gente não quer menos moradores de rua? Será que a gente não quer pessoas que estão cada vez mais qualificadas contribuindo para a nossa cidade? Será que a gente não quer prefeitos, prefeitas, com mais capacidade de governabilidade? Será que a gente não quer vereadores com mais capacidade de governabilidade? Será que a gente não quer um poder judiciário mais firme, mais forte, mais seguro? Por que eu estou falando isso lá no futuro? Porque a gente precisa plantar agora. Porque o nosso país tem jeito. E quando eu falei de prefeita, introduza governador, governadora, presidente da República, inclua tudo. Porque se a gente quer uma cidade mais tranquila, se a gente quer uma vida mais mansa na presença do Senhor, com relação à nossa sociedade, a gente precisa começar a semear. Quantas pessoas que eu vejo que estão com seus cestos cheios de semente, pessoas de caráter, crentes, famílias boas, mas que não são relevantes na sociedade, que não fazem questão de mostrar sua relevância na sociedade. Queridos, nós precisamos colocar nossa casa em ordem, mas para colocar nossa casa em ordem, nós precisamos colocar o nosso coração em ordem. Porque um coração em desordem não coloca uma casa
em ordem. Uma casa em desordem não coloca uma cidade em ordem. Uma cidade em desordem não coloca um estado em ordem. E assim vai. Por isso eu queria, nesse momento, meu querido, convidar você que está aqui no templo e você que está nos assistindo, a orar. A gente vai fazer algumas orações. Eu queria chamar você para orar pelo seu coração. Eu sei que você tem um monte de pedido. Por outras pessoas, por vida financeira, por saúde física, mental. Mas eu quero que você ore pelo seu coração, pela sua piedade. Para que o Senhor te dê uma intimidade tamanha, a ponto de que você possa estar em paz. Para você ser o pontapé inicial nesse processo de abençoar a nossa cidade, o nosso país. Faça isso. Ore por você, tire um tempinho.